tempestade que nos vai matar, que nos vai derrubar, que nos vai fazer desistir. Não é. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Amém. Amém? E passa ao temporal. Amém? E passa ao temporal. Glória ao Senhor. Então, com muita alegria, nós vamos então cantar mesmo essa dos guerreiros, está bem? Eu quero que todos nós hoje se sinta guerreiro. Amém? Porque o que é que o corpo nos pede? A comodidade da nossa casa, não é? O quentinho do aquecedor, ou da lareira, o sofá, a mantinha, não é? Está convidativo para isso. Mas hoje é dia do culto, é o dia do Senhor. E nós conseguimos vencer essa batalha. Isto é mesmo uma batalha, não é? Não fazer aquilo que o corpo pede. Não é? Isso é uma grande vitória, é uma grande batalha. E nós vencemos. E estamos aqui e vamos ser recompensados. Quem acredita que vai ser recompensado? Amém. Amém. Deus sempre recompensa a nossa fé, a nossa atitude. E Deus vai abençoar. Amém. Deus sabe como tu estás. Deus sabe como eu estou. Aquilo que precisamos de ouvir, Deus vai abençoar. Amém. Glória ao Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta. 212. Amém. Como vencemos esta batalha, há outras batalhas que vão surgir. É verdade. As batalhas vão surgir em cada dia. Nós temos que estar preparados para enfrentar e vencer essas batalhas. Amém? Com Jesus, nós somos vitoriosos. Sim ou não? Sim. Com Jesus, nós somos mais do que... Jesus. Aleluia. Então é nesta convicção que nós vamos cantar com muita alegria. 212. Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avançou levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo. Amém, mais força. Onde a luta se travar. Aleluia. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Quem já se sente vencedor nesta tarde? Amém. Glória a Deus. Aleluia! Quem se sente vencedor esta tarde? Aleluia! Deus pode fazer tudo. Amém. Nada lhe é impossível. Aleluia! Ele pode dar vida ressuscitando um morto. Como pode a uma mulher estéril dar filhos. Aleluia! Como pode acalmar a tempestade. Como pode usar um peixe e levá-lo aonde o profeta não queria ir. Deus pode tudo. Então Ele pode fazer tudo na tua vida. Estamos diante de um Deus que tudo pode. Um Deus de amor que nos ama.
Um Deus que pode fazer uma obra hoje na tua vida. Aleluia. Basta crer. Lembra-se da pregação do domingo? O que é que Jesus disse àquele pai, desanimado com a notícia: a tua filha já morreu, não vale a pena mais perturbar o mestre? O que é que Jesus disse àquele pai? Eu estou aqui. Crê somente. O desafio é para nós. Hoje, crê somente. Estamos diante do mesmo Deus. Aleluia! Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então vamos orar com fé, crendo, e vamos receber nesta tarde. Amém. Vai sair daqui outra pessoa. Amém. Uma pessoa nova, restaurada. Aleluia! Eu vou orar por vós. O grupo de louvor já pode subir e depois vamos louvar o Senhor ainda nesta tarde. Amém? Deus eterno e Pai da glória, estamos na Tua presença e em nome de Jesus nós levantamos a nossa voz ao trono da Tua graça para em primeiro lugar, meu Senhor, adorar-Te, para em primeiro lugar, meu Senhor, agradecer-Te aquilo que Tu fizeste por cada um de nós na cruz do Calvário. Salvaste a nossa alma, perdoaste os nossos pecados e dá-nos a certeza da vida eterna. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pelo Consolador que tens enviado para estar sempre conosco. Obrigado, meu Senhor, porque a Tua presença é real na nossa vida. Então sabemos que estás no nosso coração e sabemos que estás aqui em Espírito e em verdade. E sabemos, meu Senhor, que tudo conheces, tudo sabes. Sabes também a situação, a dificuldade em que nós viemos à Tua presença. Deus eterno e Pai da glória, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. E cura hoje, meu Senhor. Restaura hoje, meu Senhor. Dá vitória hoje, Senhor. Dá solução hoje, Senhor. Mostra-te que és Deus e que não há outro além de Ti. Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos. Dirige este culto pelo poder do Teu Espírito. E usa a Tua palavra, palavra que tem poder, palavra que é verdade. Usa, Senhor, para que ela não volte para trás vazia, mas que faça a obra, o propósito para que foi enviada. Pai, eis-nos aqui, meu Senhor. Ajuda-nos a acreditar, meu Senhor, em Ti. Porque se nós acreditarmos, se nós crermos, grandes coisas vamos ver e grandes coisas vai acontecer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço, amém. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Vamos continuar nesse espírito de guerreiros, de vencedores, porque Aleluia. Deus é fiel. E também vamos pedir a Deus para sermos fiel a Ele neste caminhar, no barco, porque Deus é o comando das nossas vidas. Amém? Aleluia. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver
Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, meu amigo te tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, te adorarei, somente
orar junto, igreja. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero ofertar, mas ainda pouco eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, te adorarei, não importa as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus sempre nos surpreende. Certamente como humanos, e quando a nossa fé é fraca, nós pensamos assim: com estas circunstâncias, poucos irão ao culto. Mas Deus sempre nos surpreende. Pelo poder do seu Espírito, vai contendendo conosco. Vai criando em nós o desejo de o adorar, de cultuar a Ele. E damos graças a Deus. Não é um número ideal, mas é um bom número que está na presença do Senhor neste dia. Amém. A Deus toda a glória. E Deus tem muito mais para nós esta tarde. Todo o louvor foi excelente. Este solo foi magnífico. Adoramos o Senhor apesar das circunstâncias. As circunstâncias não nos podem fazer desistir ou recuar. Então nós acreditamos que o Senhor que surpreende, Ele vai falar connosco esta tarde. Mesmo quando a palavra não é tão agradável aos nossos ouvidos. É verdade. Deus corrige a quem ama e nem sempre as suas palavras são agradáveis aos nossos ouvidos. Mas nem por isso essa palavra é para a nossa bênção. É para a nossa bênção. Os discípulos certa vez disseram a Jesus: duro é este discurso, quem o poderá pois ouvir? Mas nós podemos dizer esta tarde:
Nós queremos ouvir porque a tua palavra é verdade. Amém? Mesmo que seja para nos corrigir. Esta palavra é verdade. Esta palavra é amor. E esta palavra quer fazer obra nas nossas vidas. Amém? Acreditamos nós nisto? No poder da palavra? Amém. Glória ao Senhor. Então, amados irmãos, nós vamos abrir sem mais demoras. Depois, no final, nós vamos levantar a nossa oferta. Não sei se o Osvaldo nos está a ouvir, mas se não está a ouvir, é para depois ele entoar um hino para a oferta no final, está bem? Então, como eu estava a dizer, sem mais demoras, nós vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no profeta Jeremias, no capítulo 18, e vamos ler os primeiros 6 versículos. Jeremias, capítulo 18, verso 1 até ao 6. Penso que todos encontraram. Alguém que está mais atrasado, diga eu. Eu tenho grande tempo. Jeremias, capítulo 18. É importante nós lermos a palavra do Senhor, está bem? É importante nós seguirmos a leitura da palavra do Senhor. Porque também não seguir ou ler, a palavra fala connosco. É verdade. Aquilo que tu se calhar nunca vistes nesta palavra, nesta passagem, ao lê-la, ao ouvi-la, essa palavra vai falar contigo. Aquilo que tu nunca imaginaste ouvir. Essa palavra ensina. A palavra de Deus, ela tem vida. E como ela tem vida, ela vai falar a cada coração. Está bem? E vai falar aquilo que tu precisas de ouvir. Isso é importante. O Senhor fala aquilo que eu preciso de ouvir. Não aquilo que eu quero ouvir. Porque nós, aquilo que queremos ouvir, certamente só queremos ouvir coisas boas. Prosperidade e outras coisas mais. Mas o Senhor não quer que tu fales comigo aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que eu preciso de ouvir. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Jeremias foi um profeta no reino de Judá, na capital de Jerusalém, nos arredores. Jeremias foi o profeta do reino de Judá, não do reino de todo o Israel, porque nessa altura Israel estava dividido em dois, mas Jeremias ele foi o profeta no reino de Judá. Portanto, no reino do Sul. E por mais de 40 anos, ele profetizou aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo. E Jeremias
foi um profeta obediente. Mesmo era necessário transmitir o juízo de Deus ao povo de Israel, ao povo de Judá. E o juízo de Deus não era um juízo fácil de se ouvir. Mas Jeremias, ele obedeceu a Deus e falou aquilo que o povo precisava de ouvir. Judá estava a passar talvez o pior momento da sua história. Judá estava longe de Deus. Judá tinha abandonado o seu Deus. Tinha abandonado a sua fé. Tinha optado por adorar ídolos. Tinha optado seguir os seus caminhos, seguir as suas ideias, tomar as suas opções, e o momento era grave. Eles tinham deixado o Senhor. Tinham-se convertido aos seus maus caminhos, às suas más ações. Já não adoravam o Deus da sua salvação, o Deus que o tinha libertado, mas estavam de costas voltadas para Deus. Mas Deus usou o seu servo, o profeta, para falar-lhe que era necessário eles se arrependerem. Porque havia esperança ainda para um povo distante de Deus, um povo pecador, um povo idólatra, um povo que praticava a iniquidade, o pecado, mas que havia esperança para aquele povo. É certo que o profeta Jeremias falou durante tantas décadas para que o povo se arrependesse. Chorou por causa de o povo ter ouvidos surdos. E ele ficou conhecido pelo profeta das lágrimas. Pelo seu choro, pelo seu clamor. Porque ele sabia, se o povo não se arrependesse, aquilo que o juízo de Deus mandaria para o seu povo. E não era fácil. Porque se o povo não se arrependesse, eles teriam que serem feitos prisioneiros para um asilo chamado Babilônia durante 70 anos. E isso aconteceu. Como também aconteceu que o aviso era que a cidade iria ser tomada pelos seus inimigos, a cidade de Jerusalém. Os muros seriam destruídos, o templo destruído, a casa do rei destruída e toda a cidade de Jerusalém destruída. Feitos prisioneiros e foram levados até à Babilônia durante 70 anos. O aviso era esse. Mas antes que isso acontecesse, Deus mais uma vez usou o profeta para transmitir ao povo que havia esperança. Mesmo mergulhado nos vossos pecados, nas vossas iniquidades, na vossa idolatria, nos vossos maus caminhos e ações, mesmo assim, há esperança para o meu povo. Então era necessário que Jeremias descesse até à casa do oleiro e visse e
contemplasse aquilo que o oleiro fazia com as suas mãos. Era necessário que Jeremias compreendesse o recado, a palavra de Deus. Porque, descendo à casa do oleiro e deixasse que o oleiro trabalhasse em cada um, havia cura, havia solução, havia esperança. Então Jeremias ele foi à casa do oleiro. Ele viu como o oleiro fazia com o barro, do jeito como o moldava, do jeito como o embelezava, do jeito como lhe dava utilidade. E mesmo quebrando-se, desfazendo-se, o oleiro nunca desperdiça a sua obra. Nunca a coloca para o lixo, para um canto. Não. Ele junta os cacos, junta os bocadinhos e faz de novo. Aleluia. E faz de novo. Significa que faz uma obra melhor. Então era esse o recado que Jeremias tinha que transmitir ao povo. Há esperança para vós. Há perdão para os vossos pecados. Há cura. Somente era necessário, em primeiro lugar, descer à casa do oleiro. O que é que isso significa? Descer à casa do oleiro significa que era necessário, em primeiro lugar, humilhar-se. Humilhar-se diante de Deus. Confessar o seu erro, confessar o seu pecado. Arrepender-se, era necessário descer, humilhar-se diante de Deus e deixar que o sublime oleiro fizesse em cada um deles aquilo que o oleiro faz com o barro. Deixar que o sublime oleiro trabalhasse em cada um, tirando as imperfeições, aquilo que era sem forma, dar-lhes vigor, dar-lhes vida, dar-lhes forma. Era necessário que o povo se humilhasse e deixasse que o sublime oleiro, aquilo que o oleiro faz com o barro, Deus podia fazer com eles. Era esta a mensagem para o povo que estava distante, nos seus maus caminhos, nas suas más ações, de costas voltadas para Deus. Foi essa a mensagem. Era esse o plano. Era essa a visão que Jeremias teria que passar para o povo. De se arrepender, de se humilhar, porque havia esperança para eles. E amados irmãos, prezada visita, sempre nós devemos tirar exemplos para cada um de nós, para o tempo que se chama hoje, para a vida que nós estamos a viver hoje. Sempre devemos tirar exemplos das passagens bíblicas e colocá-las em nós. Eu não sei qual é o tempo em que estás a viver. Se é o pior tempo da tua vida. Se é o pior sofrimento da tua vida. Se é o momento em que tu estás a passar distante de Deus. Em frieza espiritual. Não sei qual é o momento em que tu estás a passar. Mas eu quero te dizer que há esperança para ti. Há
Amém? Há esperança. Há esperança para ti. Há esperança para ti. Porque aquilo que o oleiro pode fazer com o barro, Deus pode fazer na tua vida. E o que é que o oleiro faz com o barro? Ele dá forma. E seja qual for o teu estado que estejas a passar neste momento, às vezes podes estar a sentir como uma coisa uniforme, sem forma, sem valor, como um bocado, um monte de barro, que à vista para nada presta, sem forma. Podes estar a sentir assim, sem propósito, um caos, destruído, pisado pela vida. Será que não há dias, momentos que nos sentimos assim, como um bocado de barro? Mas Deus manda-nos olhar para o que o oleiro faz. E o oleiro pega naquele bocado de barro, sem forma. Ele com as suas mãos, ele começa a dar forma. Aleluia! Ele começa a moldar-nos. A moldar-nos à sua imagem, à sua semelhança. Começa a moldá-los. E aquilo que nós nos sentimos às vezes sem valor, como um bocado de barro que só serve para ser pisado pelos homens, e esse sublime oleiro, o nosso Deus, ele pega em ti e começa-te a moldar, e começa-te a dar forma, começa-te a dar propósito, aleluia, começa-te a dar ânimo, começa-te a dar vigor, glória ao teu nome. Ele dá forma de vaso. Que tipo de vaso? Vaso para a honra. Aleluia. E ele faz uma nova vida. Uma nova vida. Seja qual for o teu estado. Que te sintas como um monte de barro. Se colocares nas mãos do sublime oleiro, ele vai te moldar. Aleluia. Ele vai te moldar. Ele vai te dar nova forma. Amém? E depois de dar uma nova forma, um novo molde, ele vai te dar brilho. Ele vai te dar beleza. Amém? Não ficas só com uma simples forma, um simples molde, sem vigor, sem vida. Não! Deus faz a obra completa. Ele dá a forma, mas também dá a beleza. E que beleza é essa? A vida de Deus em ti. Amém. Aleluia! É o brilho. O oleiro, ele embeleza. Dá brilho à peça. Pinta a peça. Aleluia! Começa a dar vida à peça, que estava só na forma, mas ele começa a embelezá-la, começa a pintá-la. E é isto que Deus faz na nossa vida. Seja qual for o teu estado, se fores à presença dele só com forma, mas sem vida, sem beleza, nas mãos dele, do sublime oleiro, ele vai te embelezar. Aleluia! Ele vai te dar a sua vida, o seu caráter. Ele vai te dar a ti. Aleluia! Vai te dar a beleza de Cristo, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo.
a santificação de Cristo, a pureza de Cristo. Isto é uma peça moldada, mas com beleza, com a vida de Cristo em ti. Amém. Aleluia. Mas não fica só pela beleza. O oleiro, ele pega depois de moldar, depois de embelezar, ele dá utilidade. Porque fazer a peça, embelezá-la e colocá-la num canto escondido, escuro, que valor tem essa peça? Então o sublime oleiro, ele dá utilidade àquilo que ele moldou, àquilo que ele embelezou com a sua vida, com o seu caráter, e ele dá utilidade. Seja qual for o teu estado nesta tarde, talvez tu sintas assim, há dias que tu te sentes assim. Para que é que eu presto? Não tenho valor, não faço nada, não tenho ânimo para nada. O que é que eu ando a fazer nesta vida, neste mundo? Se calhar podes estar a sentir nesta tarde assim. Mas o sublime oleiro, ele molda-te, embeleza-te e dá-te utilidade. Ele diz que tu és um vaso com valor. Amém. Aleluia! Um vaso com valor. Ele capacita-te, dá-te capacidades que tu nunca imaginaste que tinhas. Ele dá-te visão. Ele dá-te propósito. Ele dá-te honra. Ele dá-te valor. Aleluia! Ouviste certamente, tu não tens valor. Deus dá-te valor. Tu és importante, valioso para Ele. Porque tu és a obra das suas mãos. Tu és obra das suas mãos. E se tu deixares que Ele te use, tu vais ser um vaso com muita utilidade. Amém. Para a glória e honra dEle. Glória a Deus. Aleluia! Para bom trabalho na sua obra. Vais ser útil na pregação. Vais ser testemunha. Vais ser exemplo. Vais ser bênção. Porquê? Porque nas mãos dEle, do sublime oleiro, Ele dá-te utilidade, dá-te valor. Aleluia! Ficas um vaso pronto para servir. Amém? Aleluia! Não te sintas num canto escuro. Tu tens valor para Ele. Aleluia! Deixe que Ele te encha. Amém? Para servires. Aleluia! Ele quer te encher esta tarde. Ele quer encher a cada um de nós esta tarde. Que estás triste, desanimado, doente. Ele quer te encher. Com o quê? Com o seu Espírito Santo. Com o seu poder. Com a sua presença. Aleluia. Ele quer dar-te valor. Quer dar-te honra. Deixa que Ele te molde. Te dê beleza. E te dê utilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o oleiro também faz algo de extraordinário. A obra às vezes é preciso ser desfeita. A obra às vezes é preciso ser desfeita. A obra está com defeito e é preciso ser desfeita e é preciso ser reconstruída. E o oleiro faz isso. A peça não está a sair bem, a peça desfaz-se nas suas mãos, mas ele não desperdiça. Ele não coloca no lixo.
Ele não rejeita. Ele pega nesses mesmos cacos, ele pega nesses bocados de barro e faz de novo. Faz uma peça nova. Isso Ele quer fazer contigo nesta tarde. O sublime oleiro. Ele quer fazer contigo esta tarde. Quantas vezes a vida, e talvez estejas a passar por estes momentos, que te sentes como um vaso quebrado, cacos espalhados, sem valor, quebrado, partido, mas o sublime oleiro, Ele quer te dar uma nova vida. Ele não te rejeita. É certo que podes andar sem fazer a vontade dele. É certo que podes estar a passar momentos que segues os teus caminhos, as tuas opções, as tuas escolhas. E essas opções, essas escolhas fazem que tu te partas. E quantas vezes nós já nos sentimos assim, partidos, mas Ele não nos rejeita. Ele reconstrói. Então há esperança para ti. Há esperança para mim. Mesmo que a vida as tuas escolhas, as tuas opções, te levou a ruína, a caos. Levou-te a ficares em cacos miúdos. A vida fez isso em ti. Mas continua a haver esperança. Amém. Continua a haver esperança. Porque Ele vai pegar nesses caquinhos, espalhados, partidos, e começa a juntá-los, começa a reconstruí-los e faz um vaso melhor. Oh, glória. Amém? Então há esperança para ti. Ele faz um vaso novo. Um vaso de honra. Um vaso para glória. Um vaso para bênção. Ele faz de novo. Então há esperança para ti. Não importa a vida que estejas a viver. O povo de Judá, o povo de Israel vivia desta maneira. E Ele disse, mas há esperança para ti. Se tu desceres à casa do oleiro e veres como o oleiro faz, e se tu te deixares moldar por mim, há esperança. Amém. Ele não deita fora o que se partiu, o que está estragado. Mesmo que esteja no pó, Ele faz de novo. Ele restaura. Aleluia! Ele restaura. Tu tens valor para Ele. Ele ama-te. Ele quer abraçar-te. Ele quer que tu deixes os teus maus caminhos, as tuas más ações, as tuas más escolhas e que te coloques nas suas mãos. Porque nas suas mãos há cura. Aleluia! Nas suas mãos há cura, há perdão, há restauração, há nova vida, há nova esperança, novos sonhos. Deixa-te usar. Amém. Aleluia! Há esperança. Deus pode fazer contigo o que o oleiro faz com o barro. E não te esqueças, e quero lembrar-vos, queridos irmãos, que estão aqui hoje,
vocês desceram à casa do oleiro. Estão nesta tarde na casa do oleiro. Aleluia! Quero lembrar-vos que estamos na casa do oleiro. E a casa do oleiro, o que é senão casa de restauração? Casa de reconstrução. Casa de dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova luz. Quero lembrar-vos disto. Vocês estão na casa do oleiro. Nesta tarde, estamos diante do sublime oleiro. Aleluia! Casa de restauração. De restauração espiritual. Aleluia! De restauração financeira. De restauração de saúde. De restauração no teu casamento. De restauração na família. Tu desceste à casa do oleiro. Tu estás na casa do oleiro. Casa de restauração. Casa de reconstrução. Casa de fazer de novo. É assim que nós estamos. Então há esperança. Há esperança para ti. Há esperança para mim. Há esperança para o jovem. Há esperança para o mais adulto. Há esperança para o mais idoso. Há esperança. Há esperança para ti. Eu quero ser, Senhor amado, canta comigo, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, fala de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Canta comigo mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, fala de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aqueles que sentem que precisam de ser um vaso novo, vão cantar mais uma vez. Aleluia. Vão cantar mais uma vez. Vão colocar a sua vida nas mãos dele. E vão sair daqui, aleluia, com vitória para o dia da manhã. Com restauração, com reconstrução. Aleluia. Um vaso novo. Aleluia. Um vaso novo. Um vaso novo. Deixa que ele te quebre. Se for a vida a quebrar-te, vais ter os teus cacos espalhados. Mas se for ele a quebrar-te, aleluia, ele vai fazer de ti uma pessoa melhor. Um cristão melhor. Um pai e uma mãe melhor. Um filho melhor. Um cidadão melhor. Deixa que ele te quebre. Tira essas impurezazinhas. Aleluia. Canta mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, fala de novo. Eu quero ser
sinto que a palavra tocou. Glórias ao Senhor. A palavra falou a mim e a ti. Glórias ao Senhor. Eu quero orar por vós. Não precisa de manifestar. Glórias ao Ti, Senhor Jesus. Porque quando a palavra fala, quando o Espírito contempla, convence. Eu vou orar por vós. Glórias ao Senhor. O amanhã vai ser melhor. Amém. Nova vida, novo base, Em nome de Jesus. totalmente reconstruído, restaurado, Glórias ao Senhor. para ser exemplo, para ser bênção, Glória a Deus. para ser honra. Glórias ao Senhor. Nós, Valdo, pode subir já para doarmos a nossa oferta. Eu vou orar por vós. Eterno Deus e Pai, Glórias a Jesus. a Tua palavra foi ministrada e anunciada, Senhor. Falaste a cada coração, porque a Tua palavra ela não volta para trás vazia. Ela fará o trabalho para que foi enviada. E a Tua palavra falou, Senhor, com todos nós. Ajuda-nos, Senhor, agora a cumprir a Tua palavra nas nossas vidas. Amém. Ajuda a cada um de nós a descer, a humilhar-nos diante de Ti. A reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, as nossas escolhas. E ajuda-nos, Senhor, a nos colocar diante de Ti, para que as Tuas mãos nos possam curar e fazer de novo. Amém. Pai, entrego cada vida nas Tuas mãos. Conheces cada um, Senhor. Faz um milagre em cada um. E eu te agradeço desde já por tudo o que tens feito e por aquilo que ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Em Senhor. nome de Jesus. Preste, Senhor, amados irmãos. Vamos cantar o hino número 400 dos nossos sinais enquanto aproveitamos para cultuar a Deus com as nossas ofertas. Hino número 400. Em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Ficamos de pé. Em Jesus não tem o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu Pai por rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Curvemos as nossas cabeças e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém?